Recentemente, eu terminei de ler 3 quadrinhos que a princípio você vai olhar e vai dizer, nossa, beleza. Mas eu te digo que eles têm muito em comum. Ué, Johnny, mas como assim? Eu já vou mostrar esses quadrinhos e depois você vai perceber que eles têm em comum ou talvez não percebam. O primeiro é o Aranhaverso, que você conhece através daquela animação maravilhosa, ganhadora de Oscar, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. A segunda é Berserk, quadrinho escrito por Matt Kindt com o auxílio do Keanu Reeves. E antes que você se pergunte, talvez ele seja um ghostwriter. Não. Ele realmente ajudou nos roteiros, porque se você observar bem, o personagem é a cara dele. Então é algo assim benéfico pro Keanu Reeves. E em terceiro, Um Círculo Vicioso. Um Círculo Vicioso é um quadrinho do Libermejo com os roteiros do Madson Tolin. Se você não conhece o Madson Tolin, ele escreveu aquele quadrinho Batman o Impostor e também foi responsável pelos roteiros do primeiro filme The Batman com o Robert Pattinson. E aí você pode me perguntar, mais uma vez, Johnny, o que esses quadrinhos têm em comum? E é uma ideia simples. Eles são feitos para algo maior. Porque talvez o Aranhaverso não tenha necessariamente essa ideia, mas o Berserk e Um Círculo Vicioso sim. Todos os dois já foram comprados para ter adaptações, seja em anime, que o próprio Berserk vai ter, que vai estrear esse ano pela Netflix, ou sei lá o que, Um Círculo Vicioso, mas que também já foram comprados os direitos da adaptação. E você pode se perguntar, isso é bom? É, mas também não é. E eu vou te dizer alguns motivos que tornam isso bom, mas também pode ser preocupante para os quadrinhos. E o primeiro motivo é mais visibilidade para os quadrinhos. Por quê? Eu já trabalhei em livraria e nessa experiência com livraria eu sei que adaptações vendem. E você vai lá, quer ver um filme, aquele filme te empolga, aquele filme te emociona, aquele filme te traz assim um êxtase e você gosta muito daquele filme. Então o que você vai fazer? O que a maioria das pessoas fazem? Compram o material original. Sim. E aí você compra aquele material original para você conhecer mais a fundo, para você, quem sabe, se tornar um hate do filme porque não adaptou aquele elemento que seria muito bom adaptar. Mas traz visibilidade. E não podemos dizer que os quadrinhos ganharam certa visibilidade depois dos filmes. Talvez não como a indústria de quadrinhos queira, mas trouxe visibilidade. E o segundo ponto é também mais visibilidade para os artistas. Imagina só os artistas que trampam lá com suas ideias, vão lá, escreve, faz as coisas, e aí ele pode ganhar um dinheiro a mais, dependendo da editora, claro, porque vendeu uma adaptação para os quadrinhos. Então, ele vai ganhar um dinheiro para além do que ele ganharia se ele vendesse os quadrinhos, e ele vai ficar muito mais rico. Então, para o autor, isso é ótimo. Afinal, todo mundo tem as suas contas para pagar, todo mundo tem seus boletos, todo mundo tem uma família, ou ainda quem mora sozinho, todo mundo tem os seus vícios particulares. Mas todo mundo tem que prestar contas. Esse ponto, em específico, caminha para algo negativo. E aí você pode dizer o quê? E aí nós vemos toda a cena negativa para esse meio, essa coisa de adaptações. Então você percebe que, assim, de primeira, talvez seja bom movimentar a indústria de quadrinhos, os quadrinhos terem mais reconhecimento. Mas se você observar bem, nós temos visto uma crescente queda de criatividade em Hollywood, onde há muitas adaptações, há muitos remakes, há muitas sequências de filmes que já tiveram anos e anos atrás, com qualidade certamente duvidosa. E aí você vê ali artistas escrevendo pretensiosamente para ganhar o seu pão de cada dia, terem o seu reconhecimento. E ali você pode ver talvez uma adaptação em potencial. Às vezes, e eu vou comentar isso para você, tem adaptações que são muito melhores que as obras originais.
E primeiro é o Aranhaverso. O Aranhaverso, ele é lindo em tudo. Tem um roteiro impecável, traz o Miles Morales de uma forma digna do personagem que ele é. Mesmo um personagem tão novo, ele é tão rico. Contudo, o seu quadrinho é péssimo. Não é que seja péssimo, é que é muito aquém daquilo que ele é. E talvez até o Dan Slott tenha feito isso, porque em suas declarações ele disse que já tinha feito algo assim para os videogames e se baseou nessa ideia de multiverso dos Homens-Aranhas para os quadrinhos. E aí que gerou o filme, obviamente. Mas aí que entra os impactos negativos. E o primeiro impacto do quadrinho é a perda de identidade. Talvez, assim, você perceba, nossa, o quadrinho sempre vai estar lá, mas é que tá. E se você sempre vê o quadrinho como um storyboard? Em Um Círculo Vicioso, o quadrinho é ótimo, é uma ficção científica, envolve viagem no tempo, assim, realmente é um quadrinho que vale a pena. Só que se você observar, a partir do tamanho e a partir dos inúmeros quadros, tem toda assim uma ciência para ser feito para adaptação. E o Madsen Tollin já é um roteirista experiente no cinema, então ele sabe o que a indústria quer. Ou seja, os quadrinhos acabam virando um degrau para outra coisa. Então os quadrinhos não necessariamente servem para contar histórias. A propósito do Círculo Vicioso, você vê que o final é um pouquinho aquém. Talvez ele escreveu e aí falou, nossa, já que vendeu para adaptação, ou ainda vai vender, talvez o roteirista no futuro melhore, talvez a adaptação seja um pouco melhor, então para que eu vou me esforçar para isso? E daí você vai e escreve de qualquer jeito, talvez. Berserk também sofreu do mesmo mal, mesmo os roteiros, de certa forma, terem sido um pouco legais, de início, no meio, o final foi muito corrido. Eu peguei para ler esse quadrinho e simplesmente eu li em 20 minutos, 4 edições, ou seja, encadernado todo. Não é que eu tenha sido relaxado, eu prestei atenção, só que é uma leitura muito corriqueira, uma leitura que deixou muito aquém. E para que ele vai se esforçar em vender? O financiamento coletivo foi um sucesso 2, 3 vezes. Lá fora ele já foi vencedor, quer ele vendendo quadrinhos ou não. Ele já tem o Keanu Reeves, que é assim, uma cara linda para tudo quanto é adaptação de força brutal, de briga. Então, para que ele vai se esforçar em vender? Já tem a adaptação pronta. Os roteiristas e os artistas já foram assim acreditados. Então, é mais fácil usar aquilo como storyboard, como assim algo para facilitar na adaptação. Então, o quadrinho acaba perdendo a sua identidade. E para o segundo ponto, é um ponto que contradiz um pouco lá o que eu falei de coisa positiva, mas vocês vão entender que é também a menor valorização dos quadrinistas. Talvez você chegue e pense, nossa, não tá valorizando sim, ele tá ganhando dinheiro. O artista só quer pensar em dinheiro, mas tá bom, beleza, ele tá ganhando dinheiro. Mas se ele for visto apenas como algo, assim, utilizável, como apenas um roteirista qualquer, e não como um roteirista de quadrinhos que constrói histórias. Como alguém que vai construir uma história simplesmente para ela ser lida, para ela ser refletida, para ela ser debatida como arte, e não como algo para ser consumido durante 1h30 e ser esquecido em alguma plataforma de streaming. Então, o artista, ao mesmo tempo que é valorizado, que ele tem a sua vida relativamente melhor, porque ele vai ganhar mais dinheiro, ao mesmo tempo ele é chicoteado de lado como uma máquina para, produz adaptação, vai lá, produz adaptação. E acaba, assim, esquecendo da principal função, que é produzir arte. Leituras são arte, quadrinhos são arte, quer você aceite isso ou não. Por fim, o último ponto. Vamos viver de adaptação, um círculo comercial sem fim. Você vai lá, adaptação, 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 e no final você acaba sufocando a indústria do cinema ou das séries com tanta adaptação.
Eu mesmo tenho momentos que eu não gosto de tantas adaptações. O que eu quero ver é algo, sentar minha bundinha no cinema e ver algo que não necessariamente precisa de uma conexão. Você precisa ver isso, você precisa ver aquilo. Tem até um post recente do Hideo Kojima que ele fala que não entendeu como é que o Sam Wilson virou Capitão América porque ele não viu Falcão e Soldado Invernal. Então você percebe que essas coisas acabam cansando. Você pode gostar. Veja bem, eu gosto dessas conexões. Eu acho legal você ficar vendo, acho legal você estar por dentro. Mas cansa, é cansativo. Às vezes você simplesmente não quer ver, você quer sentar, abrir sua bundinha e ver alguma coisa. E talvez pensar, talvez debater sobre isso, mas não pensar necessariamente que tem que ter uma sequência, que vai ter uma coisa que vai conectar, que vai resolver tudo, um vilão que você tem que ver em tal filme. Então, às vezes, é só você ver aquilo e tá tudo bem. Então, é esses pontos negativos para você. Me diz aí, isso é bom ou ruim? Para você, esses pontos têm um meio termo ali? Eu quero ouvir você, eu quero ouvir os seus comentários, na verdade, ler. Eu quero ler os seus comentários e poder debater com você. E se você quiser trocar mais uma ideia mais aprofundada, me procura também no Instagram, Quadrinhos Diários, no Thread, no TikTok. Você encontra lá as minhas redes sociais. E se você quiser comprar alguns desses quadrinhos, seja o Círculo Vicioso, seja Berserker, seja Aranha Verso, clica aqui no link que está aqui e é só sucesso. No mais, até a próxima.